Voltamos. O cenário político de hoje, nós estamos conversando com a professora Terezinha Albuquerque. Ela é cientista política e está aqui conversando com a gente sobre política nacional. Vamos falar um pouquinho também sobre política estadual. Vonuvo. Carol, a gente continua aqui o nosso cenário político TCM, ainda estamos finalizando ali, né, a nossa conexão com a professora Terezinha. Mas vamos de reportagem, vamos aqui de informação. Finalmente, a Prefeitura de Mossoró concluiu reuniões e decisões acerca de restrições para a prevenção da Covid-19. O Executivo Municipal afirmou que vai publicar decreto ainda hoje. Não saiu ainda. Um decreto determinando orientações acerca de medidas sanitárias de enfrentamento ao coronavírus. O município decidiu seguir recomendações feitas esta semana pelo Ministério Público Estadual e também o decreto do governo do estado do Rio Grande do Norte. Uma das orientações a serem divulgadas fixa o funcionamento de bares e restaurantes até às 10 horas da noite e o encerramento dos serviços às 23 horas, às 11 horas da noite. O documento deve contemplar ainda o funcionamento dos bufês e venda de bebidas alcoólicas em estabelecimentos. Carol, desde a sexta-feira a gente medidas mais rígidas que o próprio estado, alguns municípios estão tomando. Nesta semana, o Ministério Público do Estado, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho também emitiram recomendações. A principal prefeituras sigam o decreto do governo do Estado. A FEMURNE, a Federação dos Municípios, disse, prefeituras sigam o governo do Estado, né? Só hoje a Prefeitura de Mossoró caminhou aí com estas recomendações, divulgando o que aconteceu numa reunião ontem à noite. Então, a Prefeitura está sendo mais reativa do que proativa com relação ao enfrentamento ao coronavírus. Vamos ver aí se vai sair esse decreto através do Jornal Oficial, que por enquanto, pelo menos até agora há pouco, não estava publicado ainda, Carol. Acho que todas as redações de Mossoró passaram a tarde inteira no F5, viu? Ali para atualizar e ver o decreto assim que ele saísse. Ainda não saiu, não dá para entender, Vonuvo. Mas, enfim, a Prefeitura de Mossoró já conversou sobre o assunto, disse que a reunião foi uma reunião intensa em relação a esse assunto. Né? Uma intensa discussão sobre esse assunto que aconteceu ontem. E aí a Prefeitura só divulgou hoje. E o decreto ainda nem saiu, sendo que desde quinta e sexta-feira passada, que estão conversando sobre isso, que o comitê já repassou as recomendações, que o governo do estado no sábado publicou o decreto com também as recomendações que o governo escolheu. Então, vamos tentar aí ver se pelo menos até mais tarde esse decreto sai para começar a valer as medidas aqui em Mossoró. Uma observação que eu faço, Carol, é que o próprio prefeito, a assessoria, disse que a reunião durou cerca de 3 horas. 3 horas de intensa discussão para definir o quê? Que vai seguir o Ministério Público e o governo do estado. Agora, por que passou tanto tempo se não vai ter nada de novo, algo de diferente? Ficou aí essa dúvida. Creio que deve ter havido uma resistência da classe empresarial, que ontem mesmo divulgou uma nota contra algumas recomendações, como o fechamento dos bares às 10 horas da noite. Diz que a medida era generalizada e atingia, inclusive, bares que estão seguindo à risca as recomendações sanitárias. Creio que deve ter havido isso, mas o fato é, nesse momento, a saúde vem em primeiro lugar. É só um fechamento mais cedo, não é um fechamento geral. Sabemos que são necessárias essas medidas. E, seguinte, Vonuvo, desgaste vai haver de qualquer jeito, porque os poderes públicos precisam peitar, o poder público precisa peitar certas instituições, entidades e organizações em nome da saúde pública. Mas a gente ainda tem uma matéria, Vonuvo, uma reportagem sobre as medidas da Câmara Municipal de Mossoró. Pois é, a Câmara de Mossoró passou a adotar medidas restritivas de prevenção à Covid. As regras estão valendo desde ontem.
As novas regras foram adotadas por causa do aumento do número de casos de Covid-19 no estado. As medidas inicialmente valerão por 14 dias. Sessões solenes e audiências públicas estão temporariamente suspensas. As sessões ordinárias continuam, mas o acesso ao prédio sede do Legislativo Municipal está limitado e monitorado. A Câmara hoje está tomando os cuidados de restringir o acesso a entrada de visitantes somente marcada com os vereadores, com autorização. A entrada de pessoas no plenário, apenas um assessor por gabinete. Como também a gente deu a autorização aos servidores com mais de 60 anos e os servidores que estão no grupo de risco ou têm comorbidades, para que eles possam trabalhar em home office. E estamos tomando as medidas sanitárias, como o uso de álcool, o uso de máscara, é obrigatório dentro da casa, e também o distanciamento social nas cadeiras do plenário. Mesmo com todas as medidas já tomadas, o presidente explica que os vereadores estão conversando para analisar a possibilidade de retomada das sessões virtuais. Vamos pensar aqui na possibilidade de uma desinfecção no prédio durante o período que vai estar aqui de final de semana. E estamos pensando também, já avaliando a questão de sessões remotas. Vamos conversar com o setor de tecnologia da Câmara e vamos conversar com ele para ver essa possibilidade. No ano de 2020 foram feitas algumas sessões remotas e nós estamos estudando essa possibilidade para no início da próxima semana estar anunciando se vamos ou não fazer as sessões remotas. No próximo bloco, a gente traz o projeto de lei que pretende nomear o Hospital São Camilo de Leles de Hospital Dr. Milton Marques de Medeiros. Mas vamos voltar agora, nossa conversa com a professora Terezinha Albuquerque, cientista política, que está aqui conversando com a gente. Vamos voltar ali para aquela primeira pergunta sobre o projeto, a PEC emergencial, professora. O presidente Jair Bolsonaro está trocando direitos fundamentais por uma questão eleitoreira? Ou eleitoral? Boa noite. Retomando a nossa conversa, não podemos minimizar a importância do auxílio emergencial, frente à atual circunstância da pandemia. No entanto, a nossa problemática, nossa reflexão, ela tem que se pautar onde virá esse orçamento, uma vez que a gente tem uma limitação da PEC dos gastos públicos, então o governo ele tem um orçamento limitado, de fato, então estrategicamente ele precisa retirar esse orçamento de um outro lugar. Então as pastas escolhidas foram a saúde e a educação, né? Ou seja, tirar a obrigatoriedade constitucional dessas duas políticas tão fundamentais que foram tão necessárias e importantes ao longo dos anos para consolidar as nossas políticas no âmbito do SUS, no âmbito das nossas políticas nacionais de educação. Então, poderíamos sim estar solucionando, num primeiro momento, um reflexo da pandemia sobre a vida do cidadão e sua sobrevivência. No entanto, não podemos deixar do impacto que isso irá causar, tanto a curto, médio e a longo prazo, para essas duas áreas tão fundamentais estabelecidas em nossa Constituição como direitos fundamentais. Eleitoreiro? Provavelmente. Ou seja, você coloca uma situação onde o presidente assume um protagonismo frente a uma política, frente às demandas causadas por uma questão de uma pandemia, onde também possuímos duas frentes fundamentais, que são as orientações de saúde, que têm que ser respeitadas, e, ao mesmo tempo, demandar um auxílio para essas pessoas em suas questões básicas. Então, são duas frentes que têm que convergir. Porém, o que a gente vê é uma única pasta sendo pautada, agendada, e que podemos sim questionar o porquê de não fazer uma política conjunta de enfrentamento à pandemia. Então, sim, é colocar em questionamento sobre esse aspecto. Por falar em ações conjuntas, professora, como é que a senhora vê, né, esse cenário onde governadores dizem uma coisa, prefeitos outra, o governo federal outra, sobre pandemia, né, sobre economia, enfim, e as demais ações que precisam continuar, né, mesmo com a Covid-19? Novamente, a gente entra numa discussão muito pautada atualmente, que é a questão do pacto federativo. Ou seja, tanto os municípios, Estado e União, ele tem prerrogativas que prevêem autonomia, né, em vários aspectos,
No entanto, eles precisam colaborar, eles precisam cooperar. Então, o preceito básico vindo da Constituição 88. O que presenciamos no atual cenário são medidas desarticuladas e, de certa forma, que causam, né, uma série de problemas onde todos têm como pano de fundo o quê? A questão da pandemia. E por que ter tantos enfrentamentos, tantas medidas que vão desassociadas? O que é que está por trás dessas ações? Podemos pontuar diversas variáveis, ou seja, as variáveis do próprio protagonismo político, isso costa geral, ou seja, do ator político, ele ter o protagonismo de desencadear os seus próprios decretos, frente a outras instâncias. Você tem a própria pressão interna que existe no âmbito desses espaços federativos, ou seja, nos municípios, como bem falaram, a própria classe empresarial. Você também tem reflexo em outras instâncias de poder. Então, infelizmente, ao longo do mundo, onde a gente vê dados em frente à pandemia sendo minimizados, sendo reduzidos, no Brasil a gente vê o inverso, um aumento do número de casos, uma lentidão no processo de vacinação, onde esses conflitos, né, que de certa forma ele é inerente do próprio processo democrático, não podemos minimizar, ou seja, o conflito ele é existente, ele é necessário, porém mais necessário ainda é o quê? A coordenação em ações conjuntas, em prol de um objetivo comum que seria, claro, os cidadãos, a nossa Constituição, o nosso bem-estar. Em relação à questão da Petrobras e o preço da gasolina, professora, quais são os motivos e os efeitos da troca do presidente da Petrobras nesse momento pelo presidente Jair Bolsonaro? É importante a gente verificar qual foi a pauta de sustentação política, econômica, a qual o governo se alicerça, que a gente sabe que são as políticas liberais, neoliberais, mais precisamente, que isso prevê uma redução do Estado em setores estratégicos, inclusive na economia. Por mais que a gente entenda que o presidente ele tem, sim, legalmente, por ser um acionário majoritário à Petrobras, a prerrogativa de escolher o presidente da Petrobras, a gente não pode considerar que ela tem um capital aberto. Você tem acionistas, você tem pessoas que investem na Bolsa, ela tem uma dinâmica empresarial. Então, a lógica que se espera de um governo cuja elemento de sustentação se diz neoliberal, então você tem uma expectativa que esse vá atender uma pauta liberal, uma dinâmica e respeitar os preceitos do mercado. Porém, você tem um efeito também na própria sociedade, com o aumento dos combustíveis, ou seja, são dois elementos ao qual o presidente ele tenta contrabalancear, e isso vai necessitar da própria estratégia eleitoral, política, técnica, de como mediar esses conflitos que são existentes. Como atender uma demanda que é uma da sua pauta, que é a não intervenção do Estado na economia, perante a Petrobras, ao mesmo tempo você tentar sair de toda uma pressão da sociedade frente ao aumento dos combustíveis. Então, é uma dinâmica, é um cenário que necessita de estratégias cujos efeitos não atinjam nem tanto a Petrobras, ou seja, frente ao seu valor de mercado, e também a própria sociedade. Procurar outras estratégias de como reduzir esses impactos no combustíveis. A questão dos impostos, a gente sabe que é um fator que pesa na questão do preço final, porém a gente tem cartéis, né, frente aos grandes empresários que administram os combustíveis, você tem outras variáveis que também precisam ser levadas em consideração. Professora, e a interferência que traz muita polêmica no mercado financeiro do presidente, sobre até a mudança lá do presidente da Petrobras, mas na verdade a transferência de responsabilidade que o presidente sempre direciona ali para os governadores. É uma estratégia de esquiva do que vem contra ele? Sim, sem sombra de dúvida. Onde você tem um conflito que já é tão exposto, né? Isso é tão notório frente a um governo que ele tem cuja dinâmica transferir uma responsabilidade para outras instâncias de poder e assim esses conflitos operam. A gente sabe que existem dinâmicas autônomas frente a esses entes federativos, porém eles precisam cooperar. Quando a gente tem a Constituição 88, quando prevê essa descentralização e esse pacto federativo, ele tem como norte a cooperação entre os entes. Por mais que você tenha uma política do SUS, que é a nível nacional, que dá as orientações e as diretrizes, você tem, de fato,
na prerrogativa que os estados e municípios eles conseguem operacionalizar e executar essas políticas. Porém, não podemos minimizar a questão de que eles têm que dialogar. A democracia é diálogo. A democracia é entrar em apoios comuns, é entrar em consensos. Esses ataques que se fazem frente a uma terceirização, isso não acrescenta, muito pelo contrário, ele desinforma o cidadão e a quem perde lá na ponta sobre a oferta dos serviços somos nós que sofremos com. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta e continua o nosso bate-papo aqui no Cenário Político.